Bem-vindos ao Estante Livros Coleção, a seção de vídeos do blog Only the Strong Survive. Eu sou Verônica Namônico e hoje eu tô aqui pra falar de um livro muito lindo, muito fofo, que eu terminei de ler recentemente, Amor Imenso, da Penelope Ward. Esse foi o livro do selo Essência, que faz parte da editora Planeta, que foi a editora selecionada para o mês de maio. Ao contrário do que eu esperava a princípio, eu queria ler um livro da Patricia Cabot, mas eu fui atraída por esse livro por algum motivo que eu ainda não sei explicar. E eu achei melhor pegar esse livro, foi uma escolha acertadíssima, eu adorei a leitura. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês dessa história que promete apaixonar completamente. Amor Imenso, no título em inglês Room Hate, é uma história que acompanha o Justin e a Amélia. O Justin, agora, né, na vida adulta, ele é um músico de sucesso e a Amélia é uma professora. Eles cresceram juntos numa ilhazinha e os dois foram criados pela avó da Amélia, que recentemente faleceu, e deixou a casa dela para os dois, como herança. Então eles vão ter que dividir a propriedade dessa casa. Só que tem um problema, há muitos anos eles não se falam, a Amélia foi embora de um jeito bastante repentino e muito mal resolvido, e isso detonou com a relação de amizade que eles tinham, então desde então eles não se falam. A Amélia ela resolve ir pra essa casa para espairecer um pouco, aproveitar a folga dela, e o Justin tem a mesma ideia. Então o clima entre eles é muito tenso, muito carregado desde o primeiro momento. A gente acompanha essa história em primeira pessoa, pela perspectiva da Amélia, somente. E é uma narrativa extremamente rápida. A autora não fica fazendo rodeios, ela não fica enrolando. Então, conforme a gente vai passando os capítulos que são muito rápidos, apesar de eles serem grandes, eles fluem rapidamente, a gente vai descobrindo aos poucos o que foi que aconteceu pra Amélia precisar ir embora do jeito que ela foi e por que ela deixou o Justin tão chateado. Esse primeiro contato que eles têm depois de muito tempo é extremamente explosivo. Ele tem uma namorada que acabou levando junto pra casa, então a situação já é um pouco estranha, principalmente porque faz muito tempo que eles não se veem, faz muito tempo que eles não se conversam, e ele tá muito irritado com a Amélia. O livro vai girar em torno desse relacionamento deles, e principalmente da reconstrução dessa amizade que eles sempre tiveram. A gente tem alguns flashbacks ao longo da narrativa que mostram como que foi que a Amélia e o Justin se conheceram, como que eles desenvolveram essa amizade, como que essa amizade terminou de um jeito abrupto e mal resolvido. E principalmente a gente vai acompanhando pelos olhos da Amélia como o Justin ainda afeta ela. Porque ele foi o primeiro amor dela e tá mais do que na cara pra gente que nenhum dos dois superou esse sentimento desde então. Uma coisa que eu gostei muito do livro foi a rapidez com que eu consegui ler. Eu odeio o livro que se arrasta, e Amor Imenso não teve esse problema. É um livro muito rápido, as páginas iam rapidinho, eu nem tava percebendo, eu já tava mudando a página. A narrativa, apesar de ser em primeira pessoa, uma coisa que eu não gosto muito, eu curti, eu achei justificável a escolha dela. Normalmente eu gosto mais de narrativa em terceira pessoa porque eu gosto de ver tudo que os personagens estão sentindo, tudo que eles estão pensando e tudo que está acontecendo com eles. Mas nesse caso, como a história da Amélia e do Justin basicamente ficou restrita à casa que a avó deixou para eles, e dificilmente eles não estão se comunicando ou se esbarrando de alguma outra maneira, a narrativa ela não ficou deficiente em alguns aspectos. Claro, eu ia adorar ter o ponto de vista do Justin, mas isso é levemente saciado no epílogo, quando ele narra as poucas páginas que fecham o livro, e eu acredito que já foi o suficiente para a história inteira. Não seria necessário um livro inteiro contando só o ponto de vista dele da história, porque só o epílogo já ficou direitinho. Por que esse livro me deixou extremamente apaixonada? Porque é a tentativa da Amélia de reconstruir uma amizade que foi muito importante para ela. Ela tem uma família desestruturada, os pais são divorciados, a mãe, uma completa inútil, né? Ela não dava nenhum apoio, nenhum suporte para a Amélia, então ela recorria à avó. E o Justin encontrou essa figura materna especial também na avó da Amélia. Por isso que os dois ficaram tão amigos, eles eram praticamente inseparáveis.
eles passavam o tempo todo juntos, inclusive na escola. Então eles vêm de 2 lares com pais ausentes e encontraram na avó da Amélia essa força, esse amor, esse carinho tão importantes. A amizade deles era muito legal, muito divertida e muito engraçada. E parte dessa raiva por esse contratempo que eles tiveram, eu digo contratempo porque foi algo sério, mas não tão absurdo quanto eu achei que fosse. Na verdade, eu tava imaginando 1001 cenários catastróficos e, na verdade, nada disso aconteceu. Foi uma situação bem chata, mas que eu não achei tão grave quanto eu esperava. Sou uma pessoa fatalista, então pra mim foi um pouco mais sossegado do que eu tinha imaginado. E a tentativa dela de reconquistar essa amizade do Justin é muito bacana. O relacionamento deles é carregado de tensão sexual, desde o começo, porque a gente vai percebendo aos poucos, na verdade logo de cara praticamente, que eles têm sentimentos além da amizade um com o outro. Então esses sentimentos eles não mudaram ao longo dos anos que eles ficaram separados, eles só se intensificaram. Então esse reencontro é muito importante para que eles tenham praticamente certeza de que foram feitos um para o outro. E as brigas que eles acabam tendo, os desentendimentos, a tentativa do Justin de ficar com raiva da Amélia é muito engraçado porque eles não conseguem. É coisa de melhor amigo, então eles não conseguem ficar bravos um com o outro porque eles já foram muito próximos, já foram confidentes um do outro e isso não se apagou com o tempo, na verdade só esmoreceu e agora eles se dão conta de que, putz, quantos anos eles desperdiçaram da vida um do outro ficando longe. E acontecem várias coisas na vida da Amélia que acabam por aproximar ela do Justin de uma vez por todas. E quanto mais ele tenta ajudar, quanto mais ele tenta se reinserir na vida dela, melhor o livro fica. Fica emocionante, fica fofo, fica divertido. Então, eu adorei a história, a narrativa, como eu já falei, super rápida de ler. Assim, se você tiver com tempo, em uma tarde você termina o livro, porque é muito simples, é muito tranquilo e muito gostoso de ler. Você dá muita risada. E também ver esse relacionamento deles evoluindo de uma simples amizade de criança para um amor um pouco mais solidificado é de dar arrepio. Então a gente fica na torcida o tempo inteiro, apesar de ter quase certeza de que o livro vai terminar bem, e de que ele termina bem, pode ler tranquilo, você fica naquela expectativa de saber o que vai acontecer a seguir. E eu, como já sou uma pessoa extremamente nervosa, eu fico imaginando 1001 cenas que pode dar errado, que a autora vai dar uma reviravolta e vai estragar tudo e não vai dar certo, mas não precisa desse medo irracional que eu tenho. Pode ler sossegado, não vai acontecer nada de muito ruim, nada que não seja consertável. E eu gostei, uma coisa que me chamou bastante atenção no livro, a primeira coisa, lógico, sempre, a capa. Essa escolha desse ator aqui, eu não sei se ele tem essas tatuagens ou se elas foram colocadas com Photoshop, mas tem tudo a ver com o personagem do Justin. Eu diria que o físico dele foi escolhido bem a dedo e as tatuagens também elas têm um significado muito importante. Então a editora acertou muito bem em manter a capa original. Eu não concordei tanto com o título, Amor Imenso. O Roommate faz uma jogada com Roommate, que é colega de quarto. E eu acho que talvez o título ficasse um pouco banal em português, é verdade? Mas Amor Imenso é um título muito genérico, muito abrangente da história e não define exatamente a história do Justin e da Amélia como merecia. Mas tudo bem, são meros detalhes, é questão de gosto. O Roommate pra mim seria muito mais interessante. A revisão tá boa, mas eu encontrei vários errinhos em sequência, alguns de digitação, outros de conjugação verbal. Não é nada catastrófico, mas eu fiquei um pouco surpresa de encontrar tantos seguidos, né? Mas não é nada assim muito absurdo e nem muito frequente. Agora, vocês devem estar se perguntando por que o título do vídeo é Amor Imenso aos clichês. O livro Amor Imenso, ele tem uma história que muita gente pode considerar repleta de clichês. Eu, enquanto estava lendo, fui identificando diversos tópicos que são muito batidos e não trazem nenhuma novidade. Para algumas pessoas isso pode ser um empecilho na leitura.
longe de mim determinar o momento que você se encontra na sua vida como leitor. Pode ser que esse livro caia como uma luva, como aconteceu comigo. Pode ser que você não esteja no momento certo de ler alguma coisa clichê e você vá odiar a leitura. Acontece, comigo já aconteceu várias vezes. Inclusive, foi o momento certo que eu escolhi para ler o livro, eu adorei. Uma coisa que talvez em outro momento, em outro dia, em outro mês, não teria dado tão certo. Então agora eu vou expor para alguns dos clichês que eu encontrei na leitura. Lembrando bem que não é uma crítica, é apenas uma ressalva. Colocar em evidência alguns pontos que eu encontrei no livro e que, assim, a autora poderia ter evitado, que a história continuaria sendo bonita, continuaria sendo fofa do mesmo jeito. Lembrando que alguns desses pontos podem vir com spoilers, então a gente vai deixar combinado assim. Quando aqui embaixo começar a apitar spoiler, você tapa os ouvidos, pausa o vídeo, pula o vídeo, faz o que você quiser, coloca no mudo, enfim, faz o que você achar melhor pra não ouvir. Se você não fizer questão de saber de spoiler, pode continuar o vídeo, mas aqui embaixo vai aparecer um aviso de quando eu estiver falando de spoiler, tá? Para algumas situações é inevitável mencionar certos aspectos da história para vocês entenderem do que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá pro primeiro clichê. A protagonista diminuída. O que eu quero dizer com a protagonista diminuída? A Amélia é uma das muitas protagonistas que eu já encontrei em livros, que é uma protagonista mediana. Então ela tem uma vida pacata, ela terminou um relacionamento, ela não tá feliz com o emprego dela, não sabe o que fazer da vida dela, tá bastante perdida, tem um físico bem mediano, nada muito glamuroso. E isso, quando a gente contrasta com a descrição do Justin, musculoso, alto, forte, com uma carreira musical em ascensão, fica meio estranho, porque pra que diminuir a protagonista em relação ao interesse amoroso dela? Só pra ele parecer a pessoa certa que vai completar? Eu achei meio estranho isso, essa escolha da autora. Já vi em outros livros também, inclusive, e não acho necessário. Dá muito bem pra você colocar uma protagonista forte, determinada, bem resolvida, do que colocar uma pessoa como a Amélia, que é extremamente insegura. Por muitas vezes ela quase botou tudo a perder por causa da insegurança dela, e tudo bem, eu reconheço, muitas de nós mulheres somos inseguras. Muitas de nós não nos encontramos ainda na nossa carreira profissional, muitas de nós estamos saindo de relacionamentos ruins, estamos à procura de um amor, estamos de alguma forma desiludidas com o amor, e eu entendo essa possibilidade da autora de deixar que algumas leitoras se identifiquem com a situação da Amélia. Mas essa discrepância entre a Amélia e o Justin é muito gritante. Ela é, tipo, o mínimo do mínimo e ele é o top. Até a namorada que ele traz pra casa é estonteante, é beleza pura, o corpo em forma, maravilhosa, tem um trabalho super top. Então, assim, diminuir a protagonista nem sempre parece uma boa saída. Isso pode ser um clichê que diminui o interesse de algumas pessoas em ler o livro e aproveitar a história como ela é. Mesmo assim, mesmo com essa situação, eu não me senti incomodada durante a leitura. Eu gostei, mas fui sóbria o suficiente para identificar esse pequeno detalhe da narrativa. Segundo clichê, o gene da paternidade. Bom, essa não é a primeira vez que eu encontro o tal do gene da paternidade. Eu já encontrei em alguns romances de época. O que é o gene da paternidade, como eu nomeei? São homens, normalmente o mocinho da história, né, que tem pais ou uma família desestruturada, pais ausentes, pais indiferentes, e que por conta dessa experiência traumática dele em relação à infância, acha que não vai conseguir ser pai. Não opta por não ser pai, porque acha que vai estragar tudo, que vai ser uma história se repetindo, que ele vai ser negligente, que ele vai ser indiferente, como os pais deles foram. Então eles decidem por não serem pais, não terem filhos, e isso acaba sendo uma barreira a mais para a narrativa. Muita gente não tem pais ideais, nem todos os pais são perfeitos, mas disso a levar a pessoa a não querer ser pai, tem muita gente que opta por ser pai justamente para fazer melhor do que os próprios pais fizeram. Todo esse argumento cai por terra nas experiências que ele demonstra.
Só o fato dele ser extremamente protetor, extremamente carinhoso, preocupado com a Amélia, já demonstra que ele tem algum tipo de instinto paterno em relação a ela. Ele não é só como um irmão mais velho para ela, ele não é só um amigo protetor, ele tem esse quê de preocupação de pai enrustido nele. Então, ao longo do livro, a gente só vai percebendo que ele nasceu para ser pai. Não adianta ele falar que não quer ser pai, para não repetir os mesmos erros dos pais deles. Eu acho que não precisava disso também. Simplesmente ele podia falar que não queria ter filho no momento, alguma coisa assim, porque justamente ele acabou mudando de ideia depois, como geralmente os outros personagens que eu li também mudaram de ideia. O terceiro clichê é o ex-babaca. Pois é, o ex-babaca. E... parece que é uma tentativa da autora de descredenciar completamente o relacionamento amoroso da protagonista pra poder encaixar direitinho o boy merecedor dela. Então a Amélia, ela terminou um relacionamento no começo do livro porque o ex-namorado dela estava traindo-a. E isso por si só já caracteriza o cara como um babaca de marca maior. Mas, alerta de spoiler, vamos lá. Mas, ao longo da história, a Amélia descobre que está grávida. E, como ele foi o último relacionamento dela, só pode ser dele. E o cara é traste o suficiente para dizer que não é dele. Mesmo ela sendo completamente fiel a ele, quem era o infiel era ele. Ele duvida da paternidade da criança, não ajuda em momento algum, ele desaparece do mapa. E quando aparece, tentando entrar em contato com a filhinha dela, ele não vai, ele fura o encontro e diz que vai mandar dinheiro. Minha Nossa Senhora, colocar o ex sempre o babaca mor não vai elevar no conceito o mocinho, gente, não precisa disso. Aliás, eu preferia muito mais se ele tivesse simplesmente desaparecido da história, porque muito babaca. Você vê a Amélia tendo dificuldade para criar a filha dela sozinha, ele duvidando da paternidade da criança, sendo que a gente sabe que acompanhou, que ele foi o único dela. É muito difícil. Eu sei que, lógico, deve ser a situação de muitas mães solteiras. Eu já trabalhei na vara de família, então eu sei que isso acontece muito. Mas eu acho que o livro ele deveria amenizar coisas inúteis. Então esse comportamento idiota do namorado da Amélia não precisa. Simplesmente tira o cara de jogada, sabe? O Justin, ele tava dando super conta, cuidar da Beatriz, que é a filha da Amélia. Ele tava se dando super bem com ela, tava sendo um dos momentos mais adoráveis. Então, não precisava mesmo desse momento babaca. Outro clichê, o macho alfa. Pintar o Justin, que além de ser o mocinho da história, o interesse principal amoroso da protagonista, como um macho alfa já é um pouco exagerado também. Tudo bem que a intenção da autora é boa, de exaltar as características, as qualidades dele, mas colocá-lo como um machão que, ao invés de defender a amiga, ele simplesmente barra todas as experiências que ela quer ter. Então, por exemplo, ele diz que não tá nem aí com ela, ainda tá super bravo e não sei o que tem, mas toda vez que a Amélia tenta fazer alguma coisa, como por exemplo sair com alguma pessoa, ele já barra, já fica de resmungo, ele já fica intimidando os pretendentes. Então, pintá-lo desse tipo de coisa eu achei também desnecessário. O comportamento dele em relação à Amélia não já beira a grosseria. Ela vai pedir a opinião dele pra roupa que ela tá vestindo e ele fala que ela tá parecendo uma vadia. Então, assim, que tipo de amigo é esse? Tudo bem, né, que a gente preza pela sinceridade, mas também acho que não precisava falar desse jeito. Eu acho. Eu fiquei meio assim, tipo, por que você tá falando assim com a sua amiga? Não é mais simples falar que a roupa não tá legal e sugerir uma roupa melhor? Muito mais prático, né? Do que ficar regulando o que ela tá vestindo e de um jeito meio grosseiro. E outro clichê, esse tem spoiler desde o começo, a gravidez não planejada. A Amélia e o namorado dela, eles se precaviam nos relacionamentos sexuais e o fato dela estar grávida cai como uma bomba no meio da narrativa. Na hora que a gente descobre junto com ela que ela tá grávida, a gente fica assim, e agora? Como é que vai fazer? Eu acho que a autora poderia ter trocado essa bomba por outra coisa, que ficou parecendo meio coisa de novela.
ai, ela tá grávida, aí o interesse amoroso dela vai assumir a paternidade da criança porque o pai verdadeiro vai ser um babaca. Lembra o ex-babaca? Então, ficou tudo muito arrumadinho, a gente já sabe como que vai terminar, então talvez pra quem não gosta desse tipo de enredo, vai ficar meio chato, vai ficar meio clichê, pode até incomodar. Pra mim foi tranquilo. O relacionamento que o Justin constrói com a Bea é muito fofo, é muito divertido também, e a gente se derrete completamente, porque ele é extremamente atencioso, ele ajuda a Amélia em momentos bem tensos, que ela tá extremamente perdida, extremamente exausta com a maternidade. Então enfatizar esse lado só deu pontos extras pro personagem. Mas eu acho que a autora poderia ter escolhido um outro caminho que não fosse alguma coisa tão previsível quanto ficar grávida. Mais um clichê, a protagonista azarada. Como eu mencionei no primeiro clichê, a protagonista diminuída, a Amélia ela passa por muitas situações de provação. Então a primeira delas, lógico, é a morte da avó dela. Depois, o final do relacionamento. Aí depois ela chega lá na casa de Justin e trata ela muito mal. Ela não tá feliz com o emprego dela de professora. Spoiler. Aí ela descobre que tá grávida. É despejada do apartamento onde ela mora. Aí ela tem que morar na casa da avó dela. Ela tá sendo mãe solteira, mãe de primeira viagem. Então, assim, é uma série de fatores que, claro, contribuem pro crescimento da personagem. Mas quando você coloca em sequência, você fala assim, meu Deus do céu, o que mais falta acontecer com essa mulher? Fora que ela é uma personagem extremamente insegura e ela tá com muitos pés atrás na relação dela com o Justin, com razão, porque eles tiveram um recomeço bastante instável, mas chega uma hora que ela já nem sabe mais o que pensar, ela fica paranoica, a gente tá acompanhando a narrativa dela, a gente fica paranoica junto com ela. Então, poxa, poderia ter dado pelo menos um pouquinho mais de sorte pra essa menina, ela merece, gente. E isso acaba implicando em outro clichê, é claro, que é a protagonista insegura. Ela tem uma série de desconfianças, ela tem medo, toda vez que o Justin faz algum tipo de avanço, quando eles conversam, quando eles começam a se acertar, ela fica bem arredia, ela fica muito ansiosa, porque qualquer reação dele, qualquer falta de ação dele já deixa a Amélia muito desconfiada sobre o que está acontecendo. Ela passa grande parte do livro tentando definir o relacionamento deles, desesperada para que ele defina o relacionamento deles, e isso acaba deixando a história bem volátil. Então algumas ações, algumas conversas que ela tem, você para e pensa, putz, ela vai colocar tudo a perder agora. Não, 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 não. Eu entendo que a autora tenha procurado representar muitos de nós, né? Claro que todas nós temos inseguranças. Nossa, a situação da Amélia é extremamente carregada. Ela é muito desconfiada e isso acaba às vezes irritando um pouco. É claro que isso não afetou o meu gosto pelo livro, lógico. Mas quando você para e pensa um pouco, você fala, gente, calma, essa mulher tem que relaxar um pouco. Ela tem que parar de pensar que tudo é uma conspiração, calma. Outro clichê de livros de romance, que é o ápice dramático, é aquela cena que te deixa com o coração na mão, que você fala, pronto, agora ferrou tudo, vai dar tudo errado, a gente vai regredir 1 trilhão de passos, tudo que foi conquistado até agora vai pros ares, não vai dar certo. Esse é sempre o meu momento de maior medo nos livros de romance. Uma tragédia quase coloca tudo a perder. E nesse caso, é uma situação bem assustadora. Eu fiquei com o coração na mão. Tanto é que quando a situação se resolveu finalmente, eu consegui respirar aliviada. Fiquei, nossa, foi por pouco. Ainda bem que a autora não é do estilo George Martin e colocou as coisas de volta nos trilhos, mas é um clichê que tem sempre nos livros. Pode pegar qualquer livro, seja erótico, seja romance, ficção, tem sempre aquele ápice dramático, mas no romance ele é muito mais intenso, porque a autora pega justamente aquele gancho que pode colocar tudo a perder. Então, mais um clichê aqui que às vezes, se você tá um pouco irritado ou tal, não tá num dia perfeito pra ler o livro, pode achar meio, ai, sério que ela colocou isso? Meu Deus. Outro clichê muito constante é o clique do mocinho, ou seja, ao momento em que ele se dá conta de que, sim, a protagonista foi feita pra ele. Ela é a mulher perfeita.
tudo que ela tem a oferecer é perfeito para tudo que ele estava procurando até então. Esse momento de herói é meio cansativo às vezes, mas, né, precisa ter esse momento, ou então ele poderia ocorrer de um modo um pouco mais gradativo, algumas mudanças de atitude, mas não, com o Justin é um clique mesmo, é aquele momento que ele se expressa e fala, não, eu consegui finalmente enxergar tudo aquilo que eu não queria ver, e blá 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 blá. Alguém, pode ser que você ache que esse momento é meio formatado demais pra acontecer, mas sei lá, né? Às vezes as pessoas se dão conta em momentos separados, mas geralmente nos livros eles se dão conta nos momentos mais oportunos possíveis. E por último, mas não menos importante, o final feliz com aparentemente tudo resolvido. Por que eu digo aparentemente? Porque embora, olha o spoiler, embora eles tenham se resolvido, e inclusive o Justin pede a Amélia em casamento, ela já tá com a filhinha dela com 2 anos de idade e tá esperando o outro filho, dessa vez o Justin. Embora o Justin seja o narrador do epílogo, que é que eu achei uma boa sacada da autora, eu senti um pouco de falta de resolução pra Amélia. Então ela ia casar com o Justin, ia ter mais um filho, eles tinham resolvido a amizade, eles tinham resolvido o amor deles, tá, e aí? Ela ia ser o quê? Esposa de um músico? Que resolução que deu pra essa mulher, gente? Nem procurou discutir a situação da Amélia, ela só falou assim, bom, tá bom, o Justin resolveu que fazer show não era bem o que ele queria, porque ele não queria ficar longe de casa. Tá, mas e a Amélia? Quer dizer, ela encontrou outra vocação? Ela encontrou um trabalho que ela gostava? Ela vai ficar em casa o dia inteiro? Não que seja uma coisa ruim, lógico, as pessoas podem decidir, mas faltou essa decisão. Faltou a autora falar assim, não, a Amélia se encontrou. Eu senti falta de uma resolução pra ela, que poxa, depois de tudo que ela passou, de todas as decisões que ela tomou, de todos os contratempos que ela teve, ela merecia estar um pouco mais bem resolvida, né? Já afinal, o Justin já ia ser marido dela, ela tinha eliminado 1 trilhão de inseguranças, podia se resolver em outros aspectos também, né? Além de ser futura esposa e mãe. Podia desenvolver um pouco mais. Uma passagem, ó, spoiler. Tem uma passagem do livro que o Justin fala que a Amélia nasceu para ser mãe da Beatriz. Que ela não se sentia bem sendo professora, mas que ela tem uma grande vocação para cuidar da própria filha. Ela se dedica completamente de corpo e alma. Ela coloca a vida da filha em primeiro lugar, se esquece de cuidar dela mesma. Então, assim, isso já dá um estalo no leitor e fala assim, certo, ela descobriu que ela tem vocação para colocar os outros à frente dela mesma. O que ela poderia fazer com isso? Ela poderia fazer tanta coisa legal, então pra mim faltou um pouquinho desse detalhe, né, dessa resolução pra Amélia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo resenha. Comentem, porque eu não sou vidente. Quero muito saber o que vocês acharam, se vocês leriam o livro, se deixariam pra uma outra ocasião. Ao contrário do que eu fiz no vídeo resenha do Feiticeiro de Terramar, eu vou deixar as passagens que eu mais gostei no post no blog, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum outro vídeo. Dá um joinha se você gostou dessa minha longa deliberação sobre clichês literários. Aliás, comenta sobre o que você acha desses clichês. Foram minhas perspectivas, claro, eu não tô impondo a impressão que eu tive com a minha leitura, tá? Não tô determinando que alguém vai gostar ou vai odiar o livro por causa disso. Eu normalmente não gostaria desse tipo de clichê, mas pra mim, pro momento que eu li o livro, funcionou totalmente. Eu me apaixonei perdidamente pela leitura, achei super fofinha. É um livro que com certeza eu leria novamente. É uma leitura que eu indico, com certeza, mas cuidado, pode ser que você não esteja no momento certo para ler e pode acabar sendo um tiro no pé, tá? É uma leitura de momento e pra mim, felizmente, deu super certo no momento que eu escolhi. Não se esqueçam de participar da promoção rumo aos 1000 inscritos, concorrendo a unboxings de Percy Jackson e os Olimpianos. É isso, gente, um beijo e até a próxima. Tchau!